Beleza. Então tá. Tá. Outra coisa. Se tu estava estudando aí durante a semana e acabou percebendo alguma coisa aí, estudando, e apareceu alguma questão interessante, a gente pode resolver também. Se tu quiser ver outra matéria também, tá? Ah, tá, mas eu acho que eu vou preferir continuar com física, que como eu tô pegando, assim, bem, acho que vai ser melhor agora, por Eu agora. acho. Legal. Mas, então, novamente, né? Se tu pegar para estudar alguma coisa e aparecer alguma questão interessante, Uhum, só me enviar com antecedência, de preferência, a gente tentar certo. resolver em aula, tá? Então, dois trens P e Q deslocam-se em trajetória paralela, ou seja, na mesma reta, né? Com movimentos uniformes e de velocidades iguais a 40 e 60, e seus comprimentos são 200 e 300. Então, os trens têm um tamanho aqui. Determina o intervalo de tempo da ultrapassagem de um trem pelo outro, admitindo seus movimentos no mesmo sentido e sentidos opostos. Tá bom? Então é isso. Agora, como é que a gente vai pensar essa situação? Primeiro, vamos pensar no mesmo sentido. Para ele ter colocado ali primeiro, deve ser porque é mais interessante. Né? Então, vamos lá. O primeiro trem, ele tem velocidade de 40 quilômetros por hora e tem 200 metros. Certo. E o outro, 60 quilômetros por hora e tem 300 metros. Então, se vai ocorrer uma ultrapassagem, vai ser a ultrapassagem do mais rápido pelo mais lento, né? Então, vamos começar desenhando aqui o trem azul, um pouco maior do que o vermelho. Beleza? Uhum. O vermelho tem 200 metros. E ele tá mais, o azul está mais rápido que o vermelho, né? O que significa que ele não pode estar desse jeito que eu desenhei. Ele vai ter que estar assim ou assim, né? Eu acredito que ele vai ficar. A gente esteja pensando aqui no momento da ultrapassagem, entendeu? Sim. Que é quando a frente de um está na traseira do outro. É aqui que começa a ultrapassagem. Determina o intervalo de tempo da ultrapassagem. Então é isso. Então, a ultrapassagem começa nesse instante. Então é isso que a gente está pensando. Tá bem? Uhum. Beleza. Então essa aqui é a questão A. Vamos lembrar que o objeto está se movendo aqui com 40 quilômetros por hora de velocidade e que ele tem 200 metros e o outro ali tem 300. E por que essas medidas são importantes? Porque tem que lembrar que as equações que a gente cria não são para objetos extensos, são para pontinhos. Não é mesmo? Certo. Isso, obrigado. Então, como é que a gente vai construir esses pontinhos aqui? Né? Tem que ter isso em mente. De modo geral, a gente sempre coloca os pontinhos na parte de trás, né? Eu estava te explicando no outro dia. Uhum. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, a gente pode pensar que o pontinho que representa esse trem está aqui. E o pontinho que representa esse outro trem está aqui. Então, esse pontinho aqui, ele vai ficar se mexendo para frente. Esse aqui também. Mas como esse aqui é mais rápido, eventualmente ele vai ultrapassar. Não é mesmo? Uhum. Isso. Então, agora, o que a gente tem que fazer? Temos que escrever as equações. Na verdade, construir da nossa cabeça, né? Mediante o que está no enunciado, as equações desses pontinhos. Tipo, não está explícito qual é a equação. Então, a gente tem que ver. Beleza? Tem Beleza. que criar. Beleza. Então, tudo começa definindo um referencial. Para criar uma equação, tem que definir onde é o zero. Então, o zero vai ser aqui, tá bom? Vai ser a posição zero, sacou? Essa vai ser a posição zero. Então, o referencial. Você definiu o que é o zero.
A gente também tem que definir que para frente é positivo. Na verdade, eu não preciso definir que para frente é positivo, mas normalmente o que a gente faz, né? Para a direita é positivo. Uhum. Certo. Então, agora vamos fazer a equação da bolinha azul, o trem, no caso, né? Então, esse trenzinho aqui, antes de mais nada, você tem que lembrar que a equação é o sorvete, tá? S igual a S0 mais VT. Lembra dessa? Sorvete. Então, quem que é esse aqui? Posição final. Quem que é esse aqui? Posição inicial. Velocidade vezes tempo. Para definir a equação, só precisa desses dois aqui. Porque esse é tipo Y e esse é tipo X. São elementos da equação. Tu precisa deles para ter equação, entendeu? Não vai substituir nada ali a princípio. Eles são parte da equação. Então, só precisa do S0 e do V. Então, vamos lá. Quem que é o S0? Né? A posição inicial para o nosso trem azul é zero. Quem representa ele é a bolinha está na posição zero quando tudo começa. Quando a ultrapassagem dos trens começa, certo? Certo. E a gente está pensando na ultrapassagem dos trens. As bolinhas são só ferramentas aqui para a gente descobrir isso. Então, zero mais a velocidade. Vamos deixar a velocidade, pode ser em quilômetro por hora mesmo, porque é muito chato converter um número bonito desse para metros por segundo. Então, pronto. A equação é 0 mais 60t. A equação do trem azul. Olha só como foi fácil, né? Se a gente define o referencial de elementos de velocidade, posição, a gente constrói a nossa equação rapidinho. Muito bem. Será que você conseguiria encontrar a equação do trem vermelho, mediante as mesmas ideias aqui? Acredito que sim. Certo. Primeira coisa que tem que pensar, olha para o desenho, e nesse instante que eu desenhei aqui, né, que é o começo da ultrapassagem, em qual posição está a bolinha vermelha, né? É isso que você tem que se perguntar. A quantos metros da origem ela está? Então, aí nesse caso se basearia no trem azul? Isso aí, é o que a gente tem, né? Para se basear. Aí eu usaria que ela estaria a 300 metros. Perfeito, isso mesmo. A posição inicial dela é 300. Sim. Então, cadê? O S do trenzinho vermelho é igual a 300. E a velocidade é qual? Velocidade 40. 40, isso. Ah, tá, tem um detalhe aqui, né, que eu quase me esqueci. Se a velocidade está em quilômetros por hora, eu não posso deixar a distância em metros, né? Tem que passar para quilômetros. Então tem que deixar 0,3, tá? Tá. Tudo bem até aí? Uhum. Agora note que o problema está perguntando aqui o intervalo de tempo da ultrapassagem. Ele quer saber quanto tempo demora para ultrapassar. Tá? Agora pensando que a gente está no mesmo sentido, depois a gente vai fazer sentido contrário. Mas de toda forma, né, você tem que lembrar que ultrapassagem é um encontro. No caso, é o encontro dessas duas bolinhas. Elas vão ficar, eventualmente, na mesma posição, né? Aqui e aqui, e daí, nesse momento, essa aqui continua indo para frente, essa aqui vai para frente devagar, ou seja, esse de baixo ultrapassou, não é mesmo? Então, a gente está buscando o momento de encontro, tá? No momento em que eles estão na mesma posição. Certo? Concorda comigo? Uhum. Isso seria tipo isso aqui, olha só. Deixa eu fazer. Eles estão um para frente do outro, né? Então, olha só como o desenho ajuda a perceber. Até eu errei. A gente não está interessado no encontro das duas bolinhas. Maldade. A gente está interessado nesse momento. Certo? Uhum. O que significa que se a gente construir do jeito que a gente pensou ali, o problema não vai dar certo. Porque se eu igualar as equações que a gente fez, e na nossa ideia estava certa, né, as equações, a gente não vai encontrar um momento de ultrapassagem, a gente vai encontrar um momento em que as traseiras estão na mesma posição, certo? Uhum. Concorda comigo?
Sim. Então a gente não pode dizer que a bolinha está aqui. A gente tem que dizer que a bolinha está aqui, olha só. Porque assim a gente vai encontrar a informação que a gente quer. Entendeu, Bárbara? Olha só. Entendi. Viu o poder de um desenho? Até eu me corrijo às vezes por coisas assim. Uhum. Pois é. Então, a única diferença aqui, na verdade, é que a bola vermelha, então, está na posição 0,5, concorda comigo? Não na 0,3. Porque é 300 do trem azul e mais 200 do vermelho, né? Entendi. Sentido? Uhum. Só falar, tá? Então, assim, agora sim. Agora, a hora que as bolas se encontrarem, né, não vai mais ocorrer aquele problema lá que estava ocorrendo, não. Ele vai estar, de fato, ultrapassado. Não é mesmo? Então, beleza. Olha só que desenho interessante. Claro, de cima tá andando também, né? Mas, beleza. Então, tu entendeu a ideia. É isso que a gente quer. Então, a gente quer, agora sim, que a posição das duas bolas seja a mesma. Dava para resolver do jeito que estavam as equações? Dava, mas ia dar mais trabalho. Agora, Uhum. dá para resolver perfeitamente. No caso, é igualando os S's, né? Uhum. Entendi. Ah, você igualar para mim, então, e descobrir qual que é o tempo de encontro nesse caso. Iguala as equações, isola o T. Tá bom? Eu acho que. Eu terminei, mas eu acho que tá errado. Você acha que errou? Não sei. Não Mas tem deu. muito o que errar aqui, né? No caso, é só isolar o T, né? É, mas o meu deu 200. 200, tu acha que o número tá muito feio? Ah, eu não sei. Só. Se tu parar pra pensar, o número tá um tanto absurdo, né? Porque É, 200 horas pra... por isso que eu Sabe? fiquei, tipo. Não tem... Então, novamente, não tem muito aqui. Pode estar errado. 60T deve ter passado multiplicando, que era pra passar dividindo, não sei. O que você fez depois dessa linha? Você passou multiplicando, que era pra passar dividindo, hein? Hum, Né? Porque agora tu passa o 40T pro outro lado, vai ficar 20T, né? 20T igual a 0,5, concorda comigo? uhum, Agora eu tenho que passar o 20 dividindo. é. Bem, se a gente multiplicar por 10 em cima e embaixo,
vai ficar 5,200. Se eu dividir por 5, vai ficar 1,40. Né? 200 dividido por 5 dá 40. Então, 1/40 de hora, né? Dá para dizer que é 1/40 de hora. Se tu quiser saber isso em minutos, é só pegar e multiplicar por 60, né? Isso aqui é em hora. 1/40 de hora. Para a gente passar de horas para minutos, a gente sempre multiplica por 60. Então, 6/4 são 3 meios. 3 meios, se tu dividir 3 por 2, vai dar 1,5. Então demora 1 minuto e meio, tá bom? Certo. Eu fiz um monte de conta de fração aqui. Não sei se tu tá bem em fração, mas tem que dar umas revisadas aí sozinha, né? Porque, tipo, se a gente ficar tentando... Claro, a gente pode rever a fração, mas eu acho que é um negócio que tu consegue sozinho, entendeu? Sim. Tem umas matérias um pouco difíceis que tem que te ajudar, mas fração, pegar um livro aí, ou algum vídeo do YouTube, né? Mas o que aconteceu aqui? Eu acho que tu pegou e multiplicou 20 por 0,5, não sei. Você viu uma coisa assim, porque Eu é dei uma muito errado, né? perdida, né? Oi? Eu dei uma perdida na resolução. Tá, então tenta chegar na resposta certa agora. Tá. Não precisa fazer todos esses negócios de fração aí. Contanto que tu chegue em t igual a alguma coisa, já tá bom, tá? Tá. Beleza, a partir daqui. Tá com problema no que aqui, Bárbara? Não, eu tava terminando de fazer a divisão, que aí deu, o meu ficou em decimal.
É, de fato fica, se tu fizer 0,5 dividido por 20, É, né? tipo assim. Daí, de fato, ficou 1/40 aqui, que é um número bem Uhum. pequeno, né? Mas tu pode deixar 1/40 mesmo. Ah, então tá. Tá Daí, também. se tu quiser, né, o que eu fiz aqui, né, para deixar, para aparecer esse 1/40 foi uma vez que tinha chegado em zero. Agora que tu fez a conta, tu vai entender melhor. Uma vez que eu tinha chegado em 0,5/20, não é legal o número de vírgula em cima da fração, né? Sim, Então, o que eu fiz para o número de vírgula sair? Eu multipliquei por 10. 10. Porque é o que a gente faz, né, quando tem um número de vírgula. A gente multiplica pelo número de base 10, que tem a mesma quantidade de zeros que o teu número tem de algarismos depois da vírgula. Então, Uhum. como eu tenho um número depois da vírgula, um algarismo depois da vírgula, eu usei o 10. Se eu tivesse 2, eu usava o 100. Se eu tivesse 3, eu usava o 1000. Sacou? Certo. Daí ficou desse jeito. Aí eu dividi por 5 em cima e embaixo. Uhum. Talvez eu devesse ter colocado aqui, que eu dividi por 5 em cima e embaixo. E aí chegou nisso, 1,40 avos de hora. Claro que isso não informa muita coisa pra gente, né? Quanto é 40 avos de hora? Eu não sei. Então eu transformei para minutos. Como é que eu faço para transformar para minutos? Eu multiplico por 60. Daí fica 60 por 40, que é a mesma coisa que 6/4. São zeros, né? Por 2 fica 3 meios. E daí, pô, metade de 3, né? 3 meios é metade de 3, que é 1 meio. Então é 1 minuto e meio, né? Demorou 1 minuto e meio para fazer a ultrapassagem. Agora, vamos para o outro problema aqui, que é em sentidos opostos. É uma coisa um tanto semelhante, porém em sentidos opostos. Então, como é que a gente vai construir? Será que os nossos desenhos vão ser suficientes? Acho que sim. As coisas são bem semelhantes, por isso eu não vou perder meu tempo redesenhando, Certo. mas o que acontece é que agora um deles não está no mesmo sentido, né? A gente pode considerar que o de cima, aqui, por exemplo, está para o outro lado. Eles estão em sentidos opostos agora, de acordo com o enunciado. Tudo bem? Uhum. Certo. Então, novamente, né, a gente está pensando no momento do encontro, tá bom? Então, novamente, a gente quer igualar as equações e tal. Só que qual vai ser a diferença agora? A grande diferença agora, daí você vai concluir para mim o problema, é que, como os sentidos são opostos, né, Bárbara? Tem uma velocidade que está no sentido positivo e tem outra que está no sentido negativo, certo? Porque o que muda o sinal, como tu viu na aula passada, até tu ficou me falando, aquela era negativa, aquela era positivo, é o sentido que o vetor da velocidade está apontando. A direção que o carro está se mexendo, basicamente. Então, como o carro vermelho agora, o trem vermelho, né, ele está se movendo para a esquerda, a gente pode considerar a velocidade para a esquerda negativa, entendeu? Uhum. Então é isso. Antes era positivo porque os dois estavam no mesmo sentido. Agora a gente tem que dizer que, por exemplo, o vermelho é negativo. Na verdade, a gente é obrigado porque eu defini que para a direita é positivo. Tá? Eu defini. Então, quem está para a direita é o azul, quem está para a esquerda é o vermelho, então o vermelho é negativo. Então agora tu vai encontrar o instante de encontro dos dois, igualando as duas equações e isolando o t, beleza? Vai ser bem parecido com o que tu acabou de fazer, então vamos ver se tu pegou o jeito de fazer a conta, tá? Tá, Tá bom, qualquer coisa, eu tô aqui, mas eu acho que você consegue sozinho. tá.
Então, eu segui o mesmo estilo da conta, mas Aham, na hora de passar o 40 para o outro lado, ele estava em negativo, certo? Né? certo. Daí ele vai para outro lado trocando de sinal, né? Aí vai ficar 100. E isso sem ter, isso mesmo. Aí vai ficar o 100 igual 0,5, aí faz a divisão. Isso, 0,5 dividido por 100, isso mesmo. Aí o meu ficou tipo 1/200, Tá certo? 1/200. certo? Uhum. Aí O fica que aqui. dá 0,002, se eu não me É, engano. Ou seja, basicamente. 0,002 horas. Mas 1/200, tu também novamente pode fazer aquele esquema, né? Foi 1/200, né? Fazer 1/200 vezes 60 para descobrir quanto é isso em Minuto. minutos, né? Daí, se tu divide por 2 aqui, vai ficar 3 sobre 10, né? Que Aham. é 0,3 minutos. 0,3 minutos é tipo, sei lá, 20 segundos, algo assim. Bem Hum, mais rápido, né? O que é de se esperar, concorda comigo? Porque agora os dois estão indo um contra o outro. Então é para ser bem mais rápido. Enquanto aqui os dois estavam indo para frente, né? Então demora para ultrapassar, que nem numa corrida de Fórmula 1, assim, demora para ultrapassar. Aqui não, aqui é que nem quando os carros estão na estrada, assim, na BR, você chama de Dutra aí em São Paulo, né? Uma contra a outra, assim, passa, parece que o carro tá 200 mil por hora. Assim. Beleza? beleza. Beleza. Agora, vamos continuar a matéria. Deixa eu pôr aqui para você, senhorita. Claro, tem um monte de exercício difícil aqui. Esse que a gente resolveu é o básico do básico, né? Aham. Então, tem que dar uma boa olhada aí, tentar pegar uns exemplos na internet. Eu tô te dando o geral, né? É. Adoraria poder te mostrar umas questões mais difíceis e tal, mas essas é você que tem que me trazer. Questões que você tentou fazer e não conseguiu. Uhum. Porque se eu simplesmente passar uma questão que tu nem parou para pensar, não vai te ajudar, né? Porque Sim. você ainda tem dúvidas um pouco fundamentais. Mas se tu, por exemplo, tentar fazer uma questão hoje à tarde, desse assunto, só que mais difícil, eu tenho certeza que você vai aprender na próxima aula, quando eu te explicar os detalhes. Porque a gente grava melhor quando a gente tenta antes. Se simplesmente pegar alguém fazendo, assim, não dá certo. É muito legal quando a gente põe a mão na massa. Que nem esses vídeos que a gente vê na internet, o cara explicando um monte de coisa e tal, não precisa ser coisa de escola, né? Daí tu não faz nada, mas quando tu pega para fazer qualquer atitude ativa em relação ao vídeo, tu aprende mesmo. Sim. Beleza. Eu digo isso que eu vejo bastante vídeo e tem uns que eu não aprendo nada, mas quando eu pego para escrever ou fazer o exercício que ele pede, daí, nossa, daí não entendo. De toda forma, movimentos com velocidade escalar variável. Se tu parar para pensar, né, tudo que a gente estava estudando até agora, a velocidade era constante. Por exemplo, nessa ultrapassagem, a velocidade durante as contas, né, durante a questão A e durante a questão B, a velocidade não mudava, certo? É sempre a mesma. Só que não é assim que ocorre no mundo real. Às vezes a gente está apertando o acelerador e o carro começa a gradativamente aumentar a velocidade, né? A cada instante, a velocidade vai aumentando um pouco, não é mesmo? Uhum. Também, quando a gente está caindo, a gente repara muito bem isso num escorregador ou num negócio desse, toboágua, né? No começo a gente vai meio devagar, mas depois já começa a pegar uma velocidade muito alta. Ou seja, quando a gente cai, as velocidades aumentam. Né? Por isso que o celular cai do teu bolso, provavelmente não estraga. Se ele cai do alto de um prédio, ele estraga. Por quê? Porque como o prédio está bem mais alto que o seu bolso, ele vai ter tempo suficiente para ganhar muita velocidade. E um impacto em alta velocidade quebra aí. Muito bem. Uhum. Então, se é assim, o que causa essa mudança de velocidade? Né? Bem, tem muitos motivos físicos, mas quando a gente está falando de contas, quem causa é a aceleração. Por isso que nos programas anteriores a gente não calculou a aceleração. Não tinha aceleração em nenhum momento. Por quê? Porque a velocidade era constante. Então a aceleração é zero. A aceleração ela é a taxa de variação da velocidade no tempo. Olha só que legal a equação da aceleração. Então. Delta V por delta T.
Se tu lembrar a equação que a gente estava trabalhando de velocidade média agora há pouco, não era ΔS por ΔT? Aquela velocidade era uma velocidade constante. Se tu isolasse a velocidade lá no sorvete também, a equação que a gente estava fazendo agora há pouco, também daria ΔS por ΔT, de certa forma. Então, lá a gente considerava velocidade constante, o movimento retilíneo uniforme, mas aqui não, aqui é movimento retilíneo uniformemente variado. Então, tem uma variação de velocidade, por isso tem delta. Delta é variação final, velocidade final menos a velocidade inicial. Um determinado tempo, isso aí é a aceleração. Então, quando a gente aperta o acelerador, é isso que a gente está fazendo, variando a velocidade. Isso que se chama acelerador. Né? Aceleração a gente usa o tempo todo no nosso cotidiano. Por exemplo, a aceleração da gravidade. Né? As coisas caem na Terra com uma determinada aceleração. Na Lua, a aceleração da gravidade é diferente. Por isso que os caras ficam pulando lá e demora para cair. Muito bem. A unidade de aceleração, ó, grava o que eu vou falar agora, que nenhum aluno sabe isso, vai para o vestibular sem saber. A unidade de aceleração, geralmente é isso aqui, ó, metro por segundo ao quadrado. Se tu lembrar da unidade de velocidade, era só metro por segundo, ou quilômetro por hora, né? No caso, deslocamento por tempo, né? A unidade de deslocamento que é metro, pela unidade de tempo que é segundo. Beleza? Beleza. Tá, se é assim, o que significa, então, metro por segundo ao quadrado? Uma unidade ao quadrado é um negócio esquisito. Mas significa simplesmente o seguinte, aqui eu acho que fica melhor. Metro por segundo, que é a mesma coisa que metro por segundo ao quadrado. Só que aqui fica claro o seguinte, quando você vê uma aceleração, por exemplo, de 2 metros por segundo ao quadrado, significa o seguinte, preste atenção, significa que a cada segundo a velocidade do seu corpo aumenta 2 metros por segundo. Então, outro exemplo. Aqui, olha só. Está dizendo que a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo. Significa que, desprezando a resistência do ar, né, claro, um objeto caindo aumenta a sua velocidade 10 metros por segundo a cada segundo. Então, por exemplo, se ele cai por 3 segundos, como ele aumenta 10 em cada livre, tu soltou ele. Então, tu soltou teu celular do alto de um prédio sem resistência do ar. A cada segundo ele vai ganhando 10 metros por segundo de velocidade. Então, depois de 3 segundos, ele está com 30 metros por segundo. Depois de 4 segundos, ele está com 40 metros por segundo. Depois de 5, 50 metros por segundo. E assim vai. Pegou a ideia? Uhum. É isso aí. Então, essa é a lógica da aceleração. Tu precisa dessa lógica para entender os problemas. Não é só jogar na fórmula, tá? Tem que ter uma boa interpretação. Porque daí vai te ajudar demais. Não tem nada demais nessa interpretação também, né? É um negócio de outro mundo. Muito bem. Então, vamos ver aqui, olha só que problema bobo. E o anúncio de certo tipo de automóvel afirma que o veículo partindo do repouso, o que significa partir do repouso? Velocidade inicial é zero. Tu vai ver muito essa frase daqui para frente, tá? Partindo do repouso. Sempre significa a mesma coisa, que a velocidade inicial é zero. Atinge a velocidade de 108, ou seja, saiu do zero e foi para 108 km por hora em 8 segundos. Qual que é a aceleração escalar média? Qual que é a aceleração, basicamente, desse automóvel? Então, como a gente viu agora há pouco, a aceleração ela é ΔV por ΔT. Quem é o ΔV? Quem que é a velocidade final? 108. Quem que é a velocidade inicial? Zero. Então, por isso que 108 menos zero fica 108. Certo? Certo. E o tempo, né? Quem é o tempo? O enunciado falou que é 8 segundos. Então, fazendo a divisão aqui, 13,5 km por hora por segundo. Daí o negócio é o seguinte, né? Se tu quiser passar para outra unidade, não passa. Mas, sei lá, o livro aceitou isso aqui como resposta, então tá aceitado. Tu poderia, por exemplo, ter passado isso aqui para metro por segundo, já de cara. E foi o que ele faz aqui, tá vendo? Porque ele divide por 3,6. Porque como eu te ensinei na outra aula, né? Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu dividi por 3,6, lembra? Uhum. Isso. E daí, com a nova velocidade aqui, divide pronto. Beleza? Então tá, agora é tua vez. Com essa ideia aí, sabendo que a aceleração é ΔV por ΔT, tenta fazer a
61, tá bom? Vai ficar 14,4 quilômetros por hora por segundo? 14,4, ou seja, você dividiu o 360 por 25 e deu 14,4, é isso? Isso. Isso, 14,4 quilômetros por hora por segundo, ou seja, a cada segundo, esse avião aumenta a sua velocidade em 14,4 quilômetros por hora. Tem uma velocidade meio alta, se tu parar para pensar. Depois tu convertesse, né, para metros por segundo. De toda forma, olha só, aqui tem um negócio que o pessoal costuma confundir bastante, mas é melhor eu já falar agora para você, que é o que é movimento acelerado e movimento retardado. O nome é meio bobo, mas o que é movimento acelerado e retardado, né? Significa o seguinte, significa que se você pegar e, vamos dizer assim, querer descrever que tipo de movimento você tem teoricamente, é meio que parecido com o que você tinha lá no movimento progressivo e no retrógrado, lembra? Só que naquela situação, tu tinha, né, simplesmente a velocidade positiva ou negativa. Aqui tu tem que fazer uma análise um pouco melhor. Aqui a gente está falando de módulo da velocidade. O que é módulo da velocidade? Né, o módulo é a velocidade aumentar ou diminuir, independente do sentido. Por exemplo, se a gente for ser físico, né, e parar para pensar, dar a ré é você ter velocidade negativa, porque você está indo para trás, certo? Faz sentido para ti? Ré do carro, sabe a ré do carro e para trás? Sim. Isso. Tu vai para frente é sinal positivo na física, para trás é negativo, né? Certo. Certo. Só que tu ser atropelado de ré ou de frente não faz diferença nenhuma. Então a ideia é essa aqui. É bobo desse jeito, mas é essa mesmo. Porque se você está crescendo a sua velocidade, seja indo para frente ou seja indo para trás, você está no movimento acelerado. É isso. Então, por isso que ele falou, módulo da velocidade, ou seja, o valor absoluto, independente de sentido. Se ele está aumentando, você tem um movimento acelerado. Se ele está diminuindo, você tem um movimento retardado. Ou seja, dá para você ir para frente com a velocidade diminuindo. Por exemplo, uma freada, né, se o carro freia, ele não continua indo para frente. Sim. Só que ele vai para frente cada vez mais devagar, né? Até o momento que ele para, se tu quiser. Então, isso seria um movimento retardado, uma freada. Ou tu pegar, dar a ré e soltar o acelerador. Aí o carro vai e vai diminuindo, tem uma hora que ele para também. Sim. São situações. Beleza. Então tá, minha amiga. Acho que você pegou as ideias aí. Você pegou as ideias, muito bem. Agora, vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quero fazer uma coisinha mais. Tem uma análise que eu não acho legal a gente perder tempo fazendo, tá? Eu acho que a gente tem que focar nesse enunciado da 25 aqui. Dá uma lidinha no enunciado. Quando tu tiveres quando terminar de ler, tu me fala, tá bom? Tá.
Pronto. Não terminou de ler. E aí, tá vendo que tem uma tabela com informações, né? Isso. Beleza. O que acontece? Vamos tentar responder a primeira pergunta. Se o movimento é uniforme ou variado. E aí? É um movimento uniforme ou é um movimento variado? É variado, porque tá mudando, né? Tá alterando o. Não é? Isso está alterando a velocidade, né? É. Porque o movimento, se é movimento, ele sempre altera no mínimo a posição. Mas se ele está alterando a velocidade, né, ele é um movimento variado. Variado. Beleza, B. A velocidade escalar do móvel no instante inicial. Vai ser 10. É isso o quê? Bananas? Metros por segundo. Isso. Pode crer, isso mesmo. Agora, aquela questão que eu te falei de acelerado ou retardado. Né? Tu tem que estar atenta se a velocidade está aumentando ou diminuindo em módulo, né? De forma absoluta. Tá. Ah. Eu não entendi, porque assim, se eu olhasse por do zero ao, tipo, dá a entender que ele tá aumentando. Aí seria o acelerado, mas. Não, pera aí. Do zero até onde está aumentando? Não, assim, tipo, se fosse dos. É que eu não entendi direito. Se for do zero ao 4, eu imaginaria que tá aumentando, mas tá ao A velocidade está contrário. aumentando? Então, eu Ela não está sei. diminuindo de 10 para 8, de 8 para 6. Como é que ela É, está por isso, aumentando? pelo contrário, eu fiquei, então vai ser retardado por causa disso. Vai ser retardado, exatamente. Aí é de ambas, né? Não, de Né? 0 a 4, de 0 segundos a 4 segundos, é retardado porque está Não. diminuindo em módulo, né? 10 para 8, de 8 para 6, em módulo. Estamos Aham. falando de valores absolutos. Esse é o único ponto que tu tem que prestar atenção, né? Uhum. Beleza. Então, aqui, de fato, é retardado porque eu vejo claramente os números diminuindo em módulo. Mas daí, quando eu olho do 6 para o 8, menos 2, menos 4, menos 6, continua diminuindo, mas não em módulo. Porque Sim, os sim. números estão crescendo, né? Se tu fosse ser atropelada de ré, eu, particularmente, preferia ser atropelado com menos 2 de velocidade do que com menos 6, né? Sim, entendi. Essa é a ideia, sacou? Então, aqui, do 6 para o 8 é acelerado, apesar de estar cada vez mais negativo. O Entendi. que importa é em módulo, tá bom? Tá. Beleza. Agora ele quer saber qual é a aceleração escalar média nesses instantes aí. Então você já sabe a equação, beleza? Eu vou pegar um café, só um segundo. Tá. Faz a continha. E repare uma coisa bem interessante aí. Eita.
E aí, senhorita? Chegou em alguma aceleração já? Peraí, a minha internet caiu, eu tive que entrar na aula de novo. Ô, louco, isso aí eu não reparei. É, Mas pode fazer a conta aí, sem pressa. Tu vai reparar uma coisa bem legal, que é algo, vamos dizer assim, constante aqui nesse assunto. é. Ah, eu não entendi como que monta. Delta V por delta T. Só isso. Velocidade final menos a inicial. Você está pensando do 0 ao 2. Qual que é a velocidade no instante 2? 6. Concorda comigo? Ah, Então, se é de 0 a 2, qual que é a velocidade do instante 0? 10. bem. Então, vai ficar 6 menos 10, dividido por 2 menos 0, certo? Hum, Isso, só isso. Daí tu vai fazer o mesmo para os outros instantes depois. Tu vai encontrar uma aceleração na hora que tu resolver essa conta que eu acabei de falar. Depois tu faz o mesmo ali pro 3 a 5, depois tu faz o mesmo pro 4 a 7. Daí tu vai reparar uma coisa bem legal. E aí, já encontrou a primeira aceleração? já terminei, eu acho que é. É? Quanto é que deu a primeira aceleração ali de 0 a 2? Deu -2. É menos 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Isso. Por isso que a velocidade está diminuindo, porque a cada segundo que passou ali, a velocidade diminui em 2 metros por segundo. E aí, do 3 aos 5 segundos, deu quanto? Deu -2 metros por segundo ao E do quadrado. 4 ao 7? -2 Pois também. é, esse é o grande segredo aqui. Se lá no movimento uniforme a velocidade era constante, aqui a aceleração vai ser sempre constante, tá bom? Constante. Porque não existe uma interpretação física para aceleração, assim, muito profunda, para aceleração variando, tá? Então, a gente não varia a aceleração gradativamente. Então, ela é sempre constante nos problemas, pode ter certeza. Beleza? Beleza. Tá bom, isso aí já é uma
grande frente nesse assunto. Na próxima aula a gente já pode começar a resolver uns exercícios mais tensos também, beleza? Tá. Então tá bom. Falou, minha amiga. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.